Olá, colegas, tudo bem? Então, o caso que eu trouxe para hoje é uma biópsia cutânea de um cão macho de 12 anos de idade, que foi referida como a região abdominal desse animal, tá bom? Então, aqui já nessa objetiva de 4 vezes, eu já consigo observar que trata-se de um recorte de tecido cutâneo, onde eu observo um revestimento epidérmico que ele é contínuo, tá bom? Uma derme superficial, uma derme profunda e o tecido subcutâneo, que nesse tecido subcutâneo eu já consigo notar que tem um incremento celular, tem uma proliferação neoplásica nesse tecido subcutâneo, né? Além disso, eu também consigo observar um incremento celular aí na derme superficial e em trechos da derme profunda, que provavelmente aí é um processo inflamatório, beleza? E esse processo neoplásico, ele é um processo neoplásico altamente celular, com um crescimento infiltrativo, ele é pouco delimitado, né? E ele vai se aprofundando nesse recorte tecidual, tá bom? Passando por uma objetiva de 10 vezes, eu já consigo perceber que essas células, elas constituem feixes curtos, então já me indica um processo fuso celular. E nesse aumento, já no próprio aumento de 4 vezes, já me chama a atenção a grande quantidade de pigmento enegrecido, né? Que nesse caso aí é um pigmento melânico. Vamos chegar mais perto dessa população celular. Então, chegando perto, eu observo células com o núcleo pleomórfico, tá? Eu tenho células com o núcleo pleomórfico. Tenho células com a cromatina frouxa periférica, cujo eu observo 2 nucléolos aqui nessa célula periféricos. Eventualmente eu tenho o nucleolo central. Então eu observo esses nucléolos periféricos. Tem uma certa anisocariose entre essas células. Aqui eu tenho uma figura de mitose. Tá? Eu tenho essas células com núcleo pleomórfico, eu tenho um amoldamento nuclear entre essas células. Tenho melanomacrófagos nessa alguns sítios onde há acúmulo de melanomacrófagos, fagocitando pigmento de melanina. Que eu já observo uma mitose, outra mitose. Então até agora eu já devo ter corrido aí uns 5 campos e já observei 3 mitoses, pelo menos. Fora alguma outra que passou aí que a gente não se atentou. Então aqui mais uma mitose. Então tem todo esse pleomorfismo celular, essa composição por células alongadas que mostra um pigmento melânico intracitoplasmático, grupos de melanomacrófagos. A princípio eu não observei nenhuma embolização tumoral angiolinfática, que é uma região mais profunda. Esse aumento de 4 vezes, de 10 vezes, ele é importante para pesquisar um indício de invasão angiolinfática por parte das células neoplásicas, tá bom? E essas células, elas fazem um íntimo arranjo nas circunjacências de vasos sanguíneos, né? E elas tendem a infiltrar até o tecido muscular. Tá bom? Então realmente não parece ter uma invasão. Perifericamente, então, eu noto um processo inflamatório perilesional, um processo inflamatório de moderado a áreas onde tem um processo inflamatório mais acentuado. Melanomacrófagos, eu tenho uma constituição dele por plasmócitos, tá? Linfócitos. Ocasionalmente eu posso observar neutrófilos. Tem uma hemorragia nesse tecido, neovascularização.
Então, lembrar que um dos processos aí da formação tumoral de uma neoplasia é além da angiogênese, toda uma incitação inflamatória. Todo tumor é um processo inflamatório também. Vamos ver se demais elementos na epiderme. Então, aparentemente um tecido epidérmico íntegro, né? E o tecido cutâneo adjacente, ele está íntegro também. Vamos ver se tem mais um fragmento aqui. E aqui, ó, eu tenho um trecho de ulceração. Ulceração é um fator importante para neoplasias melanocíticas, tá? Então tem essa ulceração com essa formação de uma crosta serocelular. Ela é rica em neutrófilos, né? Então é uma crosta que ela é rica nos neutrófilos. Beleza? Pessoal, deixa eu colocar num campo onde há proliferação tumoral para a gente discutir. Pessoal, esse caso, então, eu tenho uma desordem melanocítica, cuja ela acontece lá na derme profunda e tecido subcutâneo principalmente, tá bom? Então, não tem uma relação com a epiderme, não vejo uma atividade juncional. Então, aqui eu tenho um melanoma considerado dérmico, dos melanomas cutâneos. Ele é melanótico, porque ele produz o pigmento de melanina, com um padrão de células alongadas. Então, aqui eu tenho um melanoma melanótico dérmico, padrão de células fusiformes, tá bom? Esse melanoma, ele é chamado de melanoma ou melanoma maligno. Lembrar que alguns autores chamam os melanomas de melanomas benignos e malignos, tá bom? Então, aqui eu tenho um processo que ele é maligno, determinado principalmente pela quantidade de mitoses deles. Os tumores melanocíticos em tecido cutâneo, na pele hirsuta, em diversas regiões da pele hirsuta, com algumas diferenciações quando ele acontece ali em leito ungueal, esses tumores, eles tendem a ter um comportamento biológico melhor do que os tumores melanocíticos da cavidade oral. Então, vocês vão perceber que a maioria, inclusive, dos tumores melanocíticos cutâneos da pele hirsuta, eles são melanocitomas, tá bom? E a contagem de mitose em 10 campos de grande aumento vai ser importantíssimo para fazer essa separação, onde até 3 mitoses eu considero como um melanocitoma e acima de 3 mitoses já tem que me chamar a atenção para um melanoma maligno, tá? Então, para um melanoma. Então tem que ter essa percepção. Vocês vão observar que tem realmente uma grande importância prognóstica mostrada por alguns artigos, com sobrevida de melanocitoma de 2 anos ou mais, e de alguns melanomas malignos cutâneos até 7 meses de sobrevida. Então tem que fazer realmente essa diferenciação. Lembrar que os tumores melanocíticos da cavidade oral, eles são sempre melanomas, tá bom? Então sempre são melanomas com comportamento biológico maligno, e dentre esses melanomas, eu posso separá-los em melanoma com alto potencial de malignidade e com menor potencial de malignidade, tá? Quando eu tô falando da cavidade oral. Isso seria um assunto para uma outra hora. Mas desse processo, então, aqui nós temos o nosso diagnóstico, beleza, colegas? Então, agradeço aí a participação de vocês em mais um caso e vejo vocês no próximo.